Já tá bom. Boa noite mais uma vez. Então, o meu nome é Ana Beatriz. Alguns já me conhecem, outros não. Eu tenho 16 anos e eu faço parte aqui da comunidade Filho Amado. Eu estou no caminho vocacional, estou na etapa do postulantado. E o caminho vocacional, para quem não sabe, é um caminho que nós trilhamos para poder nós termos uma consagração na comunidade Filho Amado. E, como já foi dito no início, hoje nós vamos dar continuidade ao Seminário de Vida no Espírito Santo para jovens. Alguém lembra o tema que nós já tivemos, os temas? Quem lembra? O primeiro foi o semeador, né? Nós tivemos também o amor de Deus, pecado e salvação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para nós, como já foi dito, que é fé e conversão. E aí, o que é fé, né? Como é que nós podemos dar um resumo, assim, básico do que seria a fé? Aqui no Catecismo, no parágrafo 150, diz o seguinte: a fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Ou seja, o que é essa adesão, né, do homem a Deus? É nós aderirmos à pessoa de Jesus, à pessoa de Cristo na nossa vida, mas não somente a pessoa de Jesus, mas sim a proposta, o desejo que Ele tem para a nossa vida. E aí nós podemos nos perguntar, mas qual que é a diferença dessa adesão a Jesus e a adesão à proposta que Ele tem na nossa vida? É só nós olharmos para o Evangelho, né? Muitas pessoas da multidão onde Jesus estava, e aí tinha muitas pessoas lá. Só que muitas delas não queriam o quê? Jesus, queriam a cura, queriam os milagres, mas não de fato a proposta que Jesus tinha, né? Que Jesus veio para nos ensinar que era o reino de Deus, que tudo que Jesus ensinava. E não eram todos, muitos nós podemos ver que aderiram de fato aos ensinamentos de Jesus, mas muitos não, né? E essa é a diferença. E fé é uma adesão, não é sentimento. Por exemplo, nós muitas vezes podemos estar em casa, né? Pensando assim, eu não vou hoje para o grupo de jovens, eu não vou para a adoração, porque eu não sinto mais arrepio, eu não sinto mais a emoção do Espírito Santo. Muitas vezes eu não choro mais. E aí a pessoa acaba não querendo vir mais para a igreja, não querendo mais ter esse momento de oração. Mas glória a Deus que a pessoa não sente isso e vem, porque isso que é fé. Fé é você crer no que você não vê, certo? Certo? Certo. E aí, aqui também no Catecismo, no parágrafo 153, diz que a fé é um dom de Deus. E um dom nós sabemos que é um presente, que é uma graça. E Deus, nós podemos imaginar Deus de braços abertos, cheios de graças, de dons, de presentes para derramar para cada um de nós. Só que Deus, Ele não vai invadir o nosso espaço. Nós temos que pedir, nós temos que desejar, né? Ele vai nos dar quando nós falarmos eu quero, eu preciso. Deus é cavalheiro, então Ele não vai invadir o nosso espaço sem nós pedirmos. E Santo Agostinho fala, né? Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Ou seja, a fé é isso. É você aderir à pessoa de Jesus, mesmo muitas vezes sem saber os planos de Jesus para a sua vida, mas você assina lá a folha e entrega nas mãos de Jesus a sua vida, certo? Certo. E aí também continua. A fé é um dom, uma virtude sobrenatural. E o que é sobrenatural? Alguém sabe? Não? Sobrenatural é algo que é além da sua natureza. É algo que é fora da nossa compreensão. E a fé é isso. E é por isso que o Papa João Paulo II nos ensina, né? Pela fé, de certo modo, superamos o linear da realidade visível para entrarmos no invisível. É algo que nós não estamos vendo, mas nós acreditamos. Então, independentemente se nós estamos passando por momentos de dificuldades, muitas pessoas agora nessa pandemia também estão passando por dificuldades financeiras, pelo desemprego, por tribulações na sua caminhada, nós temos que acreditar que nós temos um Deus que é fiel. Nós temos que ter essa certeza e que mesmo sem ver, muitas vezes nós temos essa fé. E a fé é isso.
Então a fé, vamos recapitulando, é uma adesão a Jesus Cristo. A Jesus, né? A Deus que nos faz uma proposta. E qual que é a proposta de Deus para cada um de nós? Sejam santos, né? Acreditem em mim, tenham fé. Então, nós não acreditamos em um Deus que é mentiroso. Nós não temos essa adesão pessoal a uma pessoa mentirosa. Inclusive no Salmo fala que Deus não é um Deus mentiroso, porque muitas vezes nós acabamos nos machucando com muitas propostas que são colocadas para nós, muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos amigos, relacionamentos e de pessoas que pisaram na bola com a gente. E aí nós acabamos, por estarmos machucados, não querendo depositar a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Mas aí nós temos que ter essa certeza de que nós temos um Deus que não nos abandona, que não se acovardou quando estava na cruz e que ressuscitou por amor a nós. A fé é acreditar cegamente que Jesus morreu e ressuscitou por nós. E por que Jesus fez isso? Por amor, né? E aí eu convido vocês a pegarem em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Já, todo mundo? É lá no Novo Testamento. Amém? Não? Já, gente? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá. A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Em algumas traduções, diz que a fé ela é o fundamento da esperança, né, do que nós não vemos. E Santo Agostinho ele também fala que fé é crer no que nós não vemos. E é isso que diz aqui em Hebreus. E o que é esse fundamento? Fundamento é a base. Então a fé é a base da esperança. E essa base o que seria? Seria o quê? O alicerce. E quem sabe aqui o que é alicerce? Para poder nos explicar. Ninguém? Alicerce é aquilo que dá a força, que sustenta, por exemplo, esse auditório aqui, essa estrutura. Aqui embaixo tem um alicerce, que é a parte mais forte, que é o que tem ferro, que tem seixo, né? E aí é preciso do alicerce para segurar as paredes, o teto, é preciso. Então, quanto maior o nosso alicerce, que é a nossa fé, mais próximos nós também podemos estar de Deus, porque se aqui tivesse um alicerce maior, daria para construir mais um andar. Entenderam? E aí também em Hebreus, no versículo 6. No capítulo 11 também, versículo 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Ou seja, é preciso nós termos fé para nós agradarmos a Deus, para nós conseguirmos alcançar o céu. Por quê? Porque a fé, ela é necessária para a nossa salvação. Em Marcos diz isso, né? Que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só que não é somente ter fé. Não é somente crer. Porque até o inimigo de Deus crê, né? Em Jesus. É preciso nós de fato aderirmos. Porque tem vários estágios. Tem o estágio que nós podemos crer no Senhor. Nós aderimos. Nós temos a confiança e também a dependência. Então essa fé que vai nos levar à salvação, que vai nos levar ao céu, é essa fé de ter confiança, de ter essa adesão, essa dependência. Não basta apenas nós crermos, é preciso que nós de fato tenhamos essa adesão. E aí no capítulo 11 de Hebreus ainda, vocês podem acompanhar, podem ver em casa também mais, vem falando sobre a fé de algumas pessoas lá do Novo Testamento. E aí nós vamos pegar aqui a fé de Abraão como exemplo também, mas vocês podem pegar em casa
o capítulo 11 todo, que vem falar de muitos testemunhos de fé. E aqui no versículo 8 diz, né? Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de partir para o país que haveria de receber como herança. O que nós podemos entender? A fé, para termos fé, nós precisamos ter obediência. Porque a fé é Jesus nos dá uma missão, Deus nos dá uma missão e nós temos que obedecer. Isso é fé. E aí continua. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele foi morar como estrangeiro na terra que lhe haviam prometido e habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Então, nós podemos ver que a fé precisa essa obediência. Abraão, ele foi para uma terra desconhecida, fora do povo dele, para seguir de fato o que Jesus havia dito, o que Deus havia mandado para ele, e ele foi mesmo sem saber. Aqui na Bíblia diz que Abraão foi sem saber o que Deus iria falar. Então essa fé é essa obediência que nós temos que ter também. E nesses dias, nesses séculos, nós estamos passando por esse momento de perda de fé. É uma época de perda de fé que nós estamos tendo. A nossa fé está morna. Nós podemos também, não só agora com a pandemia, mas também com a pandemia aumentou também a falta de fé nos corações. E Apocalipse diz que ou sejam quente ou sejam frio, porque os que forem mornos serão vomitados, né? Parece meio forte assim, mas de fato nós temos que ter essa fé fervorosa, essa fé quente. E se nós formos olhar a história da igreja, lá nos primeiros séculos, nós podemos ver que os cristãos, eles não tinham liberdade, eles eram perseguidos pelo Império Romano, muitos deles eram colocados nas arenas para serem devorados. E lá, naquele tempo, ser batizado significava morte. Porque, como eu falei, os cristãos eles não tinham essa liberdade. E hoje nós temos essa graça de podermos falar de Jesus, de podermos andar com a palavra de Deus. Nós temos essa graça por enquanto, né? Porque se nós continuarmos mornos na fé, o inimigo de Deus ele vem vindo. E aí nós vamos perdendo essa liberdade de cristãos. E muitos países, hoje, século 21, muitos países, os cristãos não têm essa liberdade. E talvez seja por isso que nós tenhamos essa fé morna. Porque muitas vezes é muito fácil ser cristão, não exige tanto sacrifício de nós. Porque se formos olhar pelos locais que não é permitido ser cristão, as pessoas morrem pelo nome de Jesus. E hoje em dia a nossa fé é morna. Por isso, talvez, porque deve ser muito fácil. E aí, nós podemos agora nos perguntar, né? E a conversão? Hoje o tema é fé e conversão. A conversão, nós logo percebemos que a fé é o que leva o nosso coração à conversão. E essa conversão é o quê? É nós mudarmos de direção, né? Tem uma placa no trânsito que significa conversão. E essa placa, ela não quer dizer para você dobrar para a direita ou para você dobrar para a esquerda. Ela quer dizer, de fato, para você dar um retorno. É como se você viesse na contramão. E a conversão é exatamente isso. É nós mudarmos de direção, virmos na contramão de tudo aquilo de errado que nós fazemos. E é aí nessa conversão que nós temos essa metanoia. Nós já partilhamos aqui no grupo de jovens sobre a metanoia, que é a mudança de mentalidade, é a mudança de pensamento, a mudança das nossas ações. E aqui, para resumir aqui a conversão, né, no catecismo, no parágrafo 1432. Ai, tô sem óculos. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Ou seja, a conversão, como eu li aqui, é tirarmos tudo de errado, tudo de pesado que tem no nosso coração, para nós nos voltarmos a Deus. E é bom frisar também que não existe conversão sem fé. E não existe também fé sem a conversão. Tem que ter os dois para nós alcançarmos a salvação. Porque se nós temos fé,
nós temos fé no nome de Jesus, temos fé em Deus e temos fé no que Ele também nos pede. E o que Deus nos pede? A conversão. E se nós temos o desejo pela conversão de mudar, nós também temos a fé. Então um não caminha sem o outro. E aí quando nós, ao olharmos Jesus crucificado na cruz, transpassado, né, por amor a nós, que pegou a nossa morte e nos deu a sua vida, nós não queremos mais nos separar de Jesus. Nós não queremos mais fazer nada que o deixe triste, que o ofenda. E é aí que iniciou o nosso processo de conversão. Quando nós nos apaixonamos por Jesus, pelo amor que Ele teve por cada um de nós. Quando nós queremos aderir, estar sempre próximos de Deus. E aí iniciou o nosso processo de conversão. E aí eu quero convidar agora a todos nós a colocarmos a mão no nosso coração. Fechar os olhos. E aí vocês podem repetir após mim. Senhor. Mais alto, gente. Senhor. Tira do meu coração tudo que é pesado. Tudo que me afasta de Ti. E vem me dando força. Vem me dando moção ao Teu Espírito. E que eu seja dócil à Tua vontade na minha vida. E aí, ainda falando de conversão, nós podemos definir a conversão de duas formas. A primeira forma é quando... E nós temos que ter essas duas formas de conversão, nós temos que ter. A primeira é quando nós nos encontramos com Deus e aí nós mudamos a nossa vida radicalmente. Tudo que era errado, tudo que era ruim que nós fazíamos, nós tiramos e aí nós mudamos totalmente de vida. E a segunda conversão é aquela que nós temos que fazer diariamente. Todos os dias nós temos que converter as nossas ações, os nossos pensamentos. E é necessário nós termos, primeiramente, a primeira conversão, que é quando nós mudamos radicalmente a nossa vida. E aí também, sempre, todos os dias da nossa vida, termos essa segunda conversão, que é a conversão diária. E aí agora nós vamos também pegar em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Acharam? Então, essa aqui é a história de Zaqueu. Acredito que todos nós conhecemos. Se não foi aqui escutando da palavra de Deus, foi da música, né? Que eu acho que todo mundo conhece, como Zaqueu. E aí, vamos lá, vamos ler aqui a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Vamos dar uma pausa aqui. Zaqueu, ele era muito rico. Por quê? Porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Só que os cobradores de impostos naquela época é como se fossem os funcionários públicos hoje em dia. E aí era uma profissão da época. Só que muitos deles, nós já ouvimos em outras passagens da Bíblia, muitos deles tiravam um pouco do dinheiro para si. E Zaqueu era um deles. Zaqueu, ele era muito rico, só que ele era rico ilicitamente. Ele pegava o dinheiro, né, que era do povo. Vamos continuar aqui então. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Nós podemos imaginar aqui Zaqueu de baixa estatura e aí Jesus passando, chegando em Jericó e a multidão aclamando a Jesus, querendo ver Jesus. E Zaqueu, ele tinha esse desejo, porque apesar de tudo que ele fazia, mas ele estava destinado a mudar. Ele tinha essa fé, porque mesmo sem conhecer Jesus, ele tinha esse desejo de ir lá. Então ele foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por aí. Aí nós já vemos o esforço, porque quando nós temos essa fé em Jesus,
quando nós temos esse desejo pela conversão, nós queremos mudança. E aí Zaqueu, nós podemos ver que ele teve todo um esforço para conseguir ver Jesus. E sem contar que ele passou vergonha, né, gente? Passou o ridículo. Porque Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos, de baixa estatura. E aí imagina ele ter que subir numa árvore para ver Jesus. E aí as pessoas, nós podemos imaginar que trabalhavam com ele, né? Imaginando o que eles estavam falando. Porque Zaqueu, ele tinha esse desejo. E mesmo assim, passando vergonha, passando ao ridículo, ele não teve medo, porque ele tinha essa fé. E muitas vezes é isso que acontece com nós. Podemos aqui, né, falando aqui para os jovens. Nós muitas vezes temos medo de passar o ridículo, temos vergonha de, por exemplo, reverter uma situação na escola, quando nós vemos que algo está errado, que não condiz. E aí muitas vezes nós temos essa vergonha. Só que se nós temos fé, se nós queremos essa conversão, nós não temos mais vergonha, porque nós queremos evangelizar, nós queremos ter esse encontro com Jesus. Vamos continuar aqui. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça rápido, porque hoje devo ficar em sua casa. Em algumas traduções diz, né, Zaqueu, vem depressa. Zaqueu, desce logo. Por quê? Porque Jesus, ele tinha pressa em estar na casa de Zaqueu. Jesus, ele tinha pressa em mudar a vida de Zaqueu. E é exatamente isso que acontece conosco. Deus, ele tem pressa de nos converter, de nos dar a salvação. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres. E se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu, ele teve esse encontro com Jesus, ele teve essa experiência de conversão, só que quando nós temos essa experiência, quando nós temos esta conversão, esse encontro com Jesus, nós não ficamos da mesma forma. Nós queremos mudar. Nós temos que mudar, porque se nós fizemos a experiência, nós temos que mostrar com a nossa vida. Porque não adianta, não existe conversão sem mudança. Porque, como eu falei no início, a conversão é quando você muda totalmente o seu caminho, a sua direção. E aí, Zaqueu, ele fez isso, ele mudou. E muitas vezes nós podemos nos perguntar, né? Mas como é que eu posso mostrar essa experiência de Jesus, essa experiência com Jesus, esse encontro, esse desejo pela conversão que eu tive? É nas pequenas coisas. Nem sempre nós vamos poder vir aqui à frente para pregar a palavra de Deus, mas é com o nosso testemunho de vida, nas pequenas coisas, com pequenos vícios que nós temos, com murmurações. E é aí que nós vamos dando esse testemunho dessa experiência que nós tivemos com Deus. Muitas vezes também, quando nós fechamos os olhos para os erros, por exemplo, é uma mudança que nós temos que ter. Porque, por exemplo, nós vemos aqui o irmão que está fazendo alguma coisa de errado, muitas vezes o nosso irmão, o nosso colega da escola não sabe. E nós temos que ir lá falar, porque muitas vezes nós podemos pensar, tem que ter misericórdia, misericórdia. Mas nós temos que ter mesmo misericórdia da alma daquele irmão, porque nós sabemos que para entrar no caminho de Jesus, para ter esse desejo, essa experiência, é difícil, mas para sair é muito fácil. Então, nós temos que ter esse desejo de nos converter, essa fé, essa adesão a Deus, e também de querer levar essa adesão aos nossos irmãos, aos nossos colegas, à nossa família. E aí, para encerrar, nós podemos fechar mais uma vez os nossos olhos.